Olá a todos, que Deus me los bendiga a todos em nome de Jesus. Aqui estamos para falar algo muito importante, para contar nosso relato, falar sobre nossa saída da Igreja Universal. E antes de falar, eu quero dizer que amamos a todos, todas as pessoas que estão aí em la Universal, seja pastores, seja obreiros, membros, bispos, amamos a todos e queremos o melhor para todos eles. Buenos dias. Bueno, agora é dia, não? Buenos dias, buenas tardes Sim, também, porque buenas depois, noites, exatamente. os que vão ver depois. Eu creio que o primeiro vídeo que nós hicimos há tempo atrás, quizás não quedou tão claro, ou, não sei, para algumas pessoas não quadraram, surgiram muitas perguntas, muitas pessoas nos perguntam, pero por que, depois de tanto tempo, é que vocês se deram conta de que algo não estava bem? Por que não se deram conta ao princípio? Isso não quadra, e montão de coisas, não? Nosso objetivo aqui, desde já, para deixar muito claro, não é para denegrir a nenhuma instituição, a nenhuma pessoa em especial. Nós saímos da Igreja Universal enojados com a Igreja. Somos gratos. Há muitas pessoas que dizem, agora, depois de tantos anos, vocês vão esculpir no prato que los alimentou, dando-se referência a que, uma vez, a igreja já nos apoiou espiritualmente, nos atendeu, nos recebeu, e de todo isto somos muito gratos. Realmente somos muito gratos. Assim, muitas coisas que eu aprendi da palavra de Deus foi em la Igreja Universal. Não estou em desacordo com nada disso. Tivemos uma família allí? Sim, lá tivemos. Tivemos amigos? Sim, tivemos amigos. E estranho a muitos de eles, aunque a maneira com que eles reaccionaram, a maneira com que eles nos tratam, como se agora somos leprosos porque não estamos mais aí na igreja, de igual maneira sigo amando a todos. Pero houve motivo que nos impulsou a tomar essa decisão, que não foi fácil. Na verdade, foram muitos motivos. Claro, ¿no? pero a raiz de ele é uma, não? O detonante é quando você lê na Bíblia e vê que muitas práticas, mas muitas, não uma, não duas, muitas práticas que nós outros hacíamos, e anunciassem já, pero nós outros já não, vá contra o que o Senhor Jesus ensinou. Vá contra. E nós outros preferimos seguir a orientação do Senhor Jesus que seguir a orientação de uma instituição, se é esta a mais bem intencionada que pueda ser a atitude ou a enseñança das pessoas. Mais vale seguir o que o Senhor Jesus disse, porque toda autoridade para a fé, para a conduta, não está no pensamento de um bispo, de um papa, de um pastor, de um reverendo, está nas palavras do Senhor Jesus. Jesus disse, não? Aquele que ouve minhas palavras e la pratica, será semelhante a um homem que edificou sua casa sobre la roca. Então, vêm ventos, lluvia, pero la casa permanece. Está falando sobre a salvação. Está falando sobre a vida eterna. Esta casa não será destruída. Sin embargo, aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que edificou sobre a arena, vem vento, lluvia, e a casa se cai e é grande sua ruína. Se é a destruição desta persona, desta vida. Então, mais vale obedecer a lo que o Senhor Jesus disse que obedecer a lo que os homens han dicho. Foram
30 anos de igreja, 29 para 30 anos em La Universal de mi parte, 26 anos como pastor, trabalhei 7 meses aqui em Brasil, já em Los Timbiras, se chama aqui na Santa Efigênia, não? Nós outros estivemos aqui de auxiliar 7 meses. Depois fomos à Argentina, quedamos 3 anos e meio, passamos agir em Quilmes, passamos também em Caseros, volvemos a Quilmes, depois fomos a Córdoba, estivemos agir em Villa Libertador, estivemos em Avenida Olmos, estivemos também agir em Ruta 20, São Vicente, hermoso lugar, São Vicente, bella gente allí, muito experiências assim, muito buenas, a dedicação nossa ao trabalho, e encontramos muita gente de fé, muita gente realmente de fé. Depois fomos ao Uruguai. O Uruguai foi foi assim que impactou nossas vidas, porque quedamos mais tempo, 7 anos e meio, como pastor segundo da sede, durante 7 anos e meio. Estivemos agir em frente à Galeria Florida, na Escalerita, depois fomos para o Trocadero, depois fomos para a Argentina novamente, enfim, nós estivemos agir em Bahia Blanca, La Ferrer, fomos a Equador, estivemos agir como 5 meses, depois a Guatemala, 4 anos, cerca de 4 anos, El Salvador, onde passamos agir em São Salvador, depois em São Miguel, e quedamos 11 meses, fomos a México, quedamos 4 anos e meio, depois volvemos ao Uruguai, mais 2 anos e catito, em Maldonado, 6 meses, na sede, mais de 1 ano e meio, e agora estamos aqui em Brasil, começando um ministério que se chama Igreja em Seu Hogar. Isso não quer dizer que amanhã não tenhamos um lugar físico para congregar. Pero assim se chama porque assim pensamos, em uma casa, fazendo a reunião, a igreja que está aqui nesta casa, e outras pessoas que se han sumado também, juntado suas famílias em seus hogares para ouvir a palavra de Deus e pôr em prática o que aprendem, não? Então, passamos por todos estes lugares, lutas, não? Passamos muitas lutas para começar aqui, por exemplo, em Brasil. Me acordo que a primeira luta, o primeiro desafio que enfrentamos foi quedar 6 meses sem receber 1 centavo, nenhum tipo de ajuda da igreja, nenhum tipo. Não cobramos 1 centavo durante 6 meses. Nesse tempo, barrei de peso, quedei com 50 e poucos quilos, porque o que comia era o que recebíamos da ABC, já era casado. Recebíamos da ajuda do pueblo, porque o pueblo da Igreja Universal é um pueblo que, apesar de dar suas ofrendas, sacrifícios, dízimos, também sacam de sua própria comida para levar a los mais necessitados. Então, em la maioria das igrejas hasta el día de hoy, hay las despensas de comidas que é para quando hace alguma comida a los indigentes, a las personas de calle ou pessoas necessitadas e hacen aquelas canastas alimentícias e se leva a essas pessoas. De onde sai essa comida? Do próprio povo. Não sai das ofrendas de los dízimos. É a donação do povo. Graças a Deus por elas, porque durante esses meses aqui em São Paulo foi o que nos alimentou. Não tínhamos de onde sacar nem sequer para um boleto. Muitas vezes passamos até por vergonha por ter que solicitar aos obreiros quem tinha para nos ajudar para o boleto para ir a uma reunião de auxiliares. Não tínhamos realmente recursos algum para isso. E antes de entrar para ser a obra,
teníamos uma vida hasta que estable, porque éramos solamente os dois, meu esposo trabalhava para ele mesmo e ganhava relativamente bem, que eu comia o que queria, tinha minhas coisas, e impulsado por um amor, porque realmente esse amor todavia há dentro de nós outros, por um amor em levar a palavra de Deus a la gente, entonces dejamos todo para predicar a palavra em la igreja. E quero dizer que durante esses 6 meses que estivemos acá, que realmente o pastor quedou pele e hueso, eu já era muito flaquita mesmo, quedei mais flaca todavia, nunca reclamamos, nunca questionamos, pero por que passamos por isso? Não, simplesmente pensávamos que ia ser parte Aquele sacrifício que Jesus, ele disse que ele não tinha onde dormir, e Jesus sofreu, então nós outros, graças a Deus por cada luta, e não, pero digo por tudo que comíamos. Graças a Deus, isso todo também nos ajudou a valorar cada donação das pessoas. Isso nos ajudou a valorar todo o que comíamos, todo o que teníamos, o pouco que era, nos hacíamos ser gratos por aquilo. Luego, nós aprendimos de que nós como pastores, tendríamos que arrecadar ofrendas, porque a igreja necessita. Então, há as campanhas, há as ofrendas em la hora, e teníamos que passar fé para a gente, motivar a gente a dar, mas era para bendecir a vida das pessoas. E nós tomamos de uma maneira muito santa, não? Muito pura. Não? A igreja precisa, e o povo vai dar e vai receber, e pronto, vamos adelante. E assim fomos. Não? Segunda luta foi que desapareceu um cheque da oficina do pastor, as ofrendas eram recaudadas e se levava as ofrendas do dia para a sede, e eu ia com o pastor levar, e a oficina quedava cerrada. Neste dia eu não fui, foi o pastor levar, pero se quedava lá a ofrenda, só levava os sobres, minha esposa contava as ofrendas, os sobres, quedava ali, e se quedava para o outro dia as ofrendas que se recorriam na hora. Então, quando o pastor vuelve, no outro dia, ele disse: mira, uma pessoa deu um cheque de R$100, naquele tempo era muito dinheiro, e não está aqui. Ustedes tomaram esta ofrenda, porque eu tinha a chave e ele, solamente eu vivia, e me havia quedado em la igreja, e ele havia ido levar a ofrenda. Ele disse: ustedes agarraram, eu quero esta ofrenda. Eu quero, você tem que devolver a ofrenda. Você, senão vou chamar a polícia, você vai ser preso. E eu digo: Deus meu, eu não agarrei, pastor, esta ofrenda, como pode? Não, alguém deve haver agarrado. Não, se não fui eu, foi ustedes, foi sua esposa, habla com ela. E falei com ela. E claro, esse pastor consciente de nossa situação, porque ele sim sabia nossa situação, que não teníamos para comer, aunque ele sim tinha, não teníamos para o transporte, aunque ele sim tinha, porque as condições dele eram outras. E nunca nos deu nada. Sim, nunca. Mesmo quando ele ia comer e tinha seu banquete, não oferecia um pão. Pero bueno, ele então pensou, obviamente eles estão passando essa situação tão difícil, eles agarraram esse cheque que donaram de ofrenda, foram eles que agarraram esse cheque, e todo indicava, porque tínhamos a chave da oficina, tínhamos hambre, tínhamos necessidade, então deveria de haver sido nós outros, obviamente, não? Então, eu falei com ela, e ela, não fui eu, e quedamos atemorizados do que poderia passar. Então, ele vai à reunião de pastores, vuelve, e digo: não, eu já falei com o bispo. Ele então era o bispo Sérgio von Helder, que cuidava de Brasília, São Paulo, e ele disse que tomaram a chave, você não entra mais na oficina, pero
partir de agora você não tem nossa confiança. Então, eu passava o dia allí, na porta, evangelizando, fazendo minhas reuniões, todo isso. Isso passou o tempo, esse pastor cambia, seguimos sem receber ajuda nem nada. Vem um outro pastor, e sucede o mesmo, desaparece a ofrenda, e este pastor mais maduro, não, vem e diz, mira, alguém tomou a ofrenda. E havia um obreiro que dormia em la igreja. E então ele faz uma oração, quem haja agarrado, que caiga uma maldição, todo isso, e vamos seguir a vida, não? Então, passa um tempo, eu sou convocado, elegido para ir a outro país, para a Argentina, íamos, e neste dia que eu vou na igreja, dar a notícia ao pastor, todo contente, mira, vou a uma missão para fora do Brasil, que era nosso sonho, não? Predicar fora. Sempre eu falava com Deus, Deus, eu quero ir por todo o mundo, levar a tua palavra. Eu quero ir. Então, nós vamos falar com o pastor para agarrar nossos maletines, para seguir solamente no Brás, agir esperando os papéis, documento. O pastor disse, sabe que eu encontrei a chave da oficina allá no quarto do obreiro. Dentro de de seus sapatos. Dentro de dos sapatos. Ele estava entrando na oficina a agarrar as ofrendas. Mire só. Mire só, no último dia, Deus faz justiça. Não? Justiça no sentido de que mostrar a verdade, mostrar que a verdade. havíamos sido nós outros, não? Exato. E ele confessou que estava assim, roubando, estava no vício das drogas também, no vício de droga, o obreiro. E nós outros saímos de agir, então, com a cabeça alçada, não? E fomos, foi nossa experiência aqui em Brasil, não? Tivemos experiência de aprender o trabalho segundo a Universal, que era o trabalho de motivar as pessoas a darem, mostrar o demônio, mostrar o poder, todo isso. Mas nunca houve uma enseñança da Bíblia, a doutrina. Tem estas coisas todas que nós outros hoje aprendemos, não? Aprendemos, sim, mostrar o poder de Deus, tem que haver milagres, tem que haver cura, tem que sentir o Espírito Santo, essas coisas todas. Bueno, revelar o trabalho do diabo, desmascarar al diabo, que de hecho, de verdade, hace maldad e está por detrás de muitos problemas das pessoas, que é verdade, é certo. Então, aprendimos isso, que há que mostrar o que o diabo faz, não? Só que de uma maneira exagerada, ao ponto que as pessoas passam a crer mais no que o Espírito disse que Deus, que a palavra de Deus diz. E muitas das vezes a reunião é feita basado no que o diabo disse e não no que o Senhor Jesus disse. Então, por aí você já começa a ver uma grande incoerência. Você já pode ver um grande tropeço, uma pedra de tropeço para os que querem conhecer de Deus. Porque o diabo é mentiroso, ele pode enganar, ele pode incluso, quando habla a verdade, ele habla com mentira. A verdade para já induzir a pessoa à mentira. Quando o diabo falou para Jesus, se tu eres hijo de Deus, converte estas pedras em pães, ele estava falando a verdade, pero para um propósito equivocado, para hacer Jesus tropeçar. E assim é o diabo, aquele que se basa no que os espíritos dizem, esta pessoa está condenada a fracassar, a ser enganada por Satanás. Porque hasta Jesus não quedava de conversa com o diabo, nem tampouco os discípulos. Muito bem, chegamos à Argentina e aí começamos nosso trabalho. Não? Em Argentina, trabalhamos, foi a pior época de nosso matrimônio. Não? Sim, é verdade, porque éramos recém-casados quando entramos para a obra, não teníamos nem um ano de casado e já saímos de Brasil. Sem contar que meses antes de casarmos, meu padre faleceu, minha madre tinha minhas irmãs chiquitas, uma tinha seus 9 anos e a outra 11, eu já com 18, e meu padre faleceu, nos casamos, entramos na obra, tudo um processo muito rápido, entramos na obra e logo saímos à Argentina. Vi
que minha mamá sofreu muito com isso, porque ela necessitava de nosso apoio naquele momento, pero nosotros não lhe... Aunque ela necessitava do apoio, ela também estava feliz por el hecho de estarmos fazendo esta obra, porque minha mamá não é que ela estava em desacordo, nunca estuvo. Ela também nos estava apoiando a isso, pero não foi fácil para ela, como não foi fácil para nós outros também, deixá-la nessa situação. Bueno, pero hasta entonces vivíamos uma vida muito tranquila entre os dois, éramos recém-casados. Pero quando chegamos à Argentina, já todo cambiou, porque começamos a trabalhar com um pastor que praticamente não deixava os auxiliares dormir. Então, éramos dois auxiliares, não, meu esposo e um outro matrimônio, e solamente se poderia dormir uma noite por meio, porque tinha o trabalho da rádio, e esse pastor pedia que quedara um deles 24 toda a noite, não? Toda a noite, depois trabalhava todo o dia, só ia dormir no outro dia. Claro, toda a noite. Em la manhã, este que passou toda a noite despierto, iria abrir a igreja, permanecia todo o dia na igreja, e solamente nesta noite dormia, para que o outro fuera à rádio e hiciera lo mismo. Então, se dormia uma noite por meio, assim se diz, não? Obviamente que o agotamento era físico, era muito forte, a parte do agotamento de aprender a nova língua, das cobranças do crescimento, e minha esposa se quedou na pila de nervios porque não descansava, as cobranças, e isso afetou muito nosso matrimonio. As cobranças eram o seguinte: você tem que llenar sua reunião se você é de Deus. E se você é de Deus também, esta reunião vai dar mais ofrendas. As ofrendas e aquele crescimento de povo vai mostrar que você é de Deus. É um grande equívoco. É um grande equívoco. Porque, e isso passa também com os membros, não? Os membros passam a absorver isso, passa a haver uma crença de que se eu sou de Deus, eu tenho que crescer, eu tenho que mostrar com os resultados que eu sou de Deus. Não, não mostra que é de Deus com resultados. Mostra que é de Deus por los frutos. A Bíblia diz bem claro que por los frutos conocereis el árbol. Não é por los dones, não são por las conquistas que Jesus dijo que mostrará que és de Deus. Então, passamos a ver muitos problemas entre nós outros porque não teníamos disposição, nem tampouco ânimo, calma para tratar um ao outro. Ela, às vezes, exigia minha atenção, pero eu dava minha atenção para o trabalho, imagine-se. E quando não estava já, tinha que dormir. Exato. Obviamente, tinha que descansar e não conseguia fazer nada. Nos quedamos um tempo em Quilmes, pero depois agarrei minha primeira igreja, Caseiros, e estive allí. Já havia aprendido o trabalho, como que é o trabalho, e a full, como disse o outro, não? A full, e assim fomos. Logo fomos consagrados com 2 anos em la igreja, e já assumimos a igreja de Quilmes, e foi um desastre, porque tinha este trabalho intensivo. Houve pessoas que não lhe gostaram, reclamaram, então se nos removeram de aí. Me acordo de uma palavra que um bispo me falou assim: de onde tu aprendiste a fazer essas coisas? Pedir, pedir e pedir. Para mim, eu disse, caramba, eu aprendi desde eles que disseram que eu tenho que pedir, quanto mais eu pida, a gente vai a receber. Pero bem, fomos para Córdoba, quedamos já um tempo. A igreja em Villa Libertador cresceu rapidamente, cresceu. Fomos para Olmos, quedamos já um tempo. Em Villa Libertador também não passamos nossa lutita, não? Sim. Sabe por que o estado, província de Córdoba estava com dificuldade, não somente no sentido da igreja, a própria província, não? Porque nesse entonces me parece que os governantes de algumas províncias haviam roubado toda a plata de las províncias e realmente não havia plata em la província para manter a gente de aí.
E, claro, dessa maneira, obviamente, era muito dificultad para os pastores, para a igreja, como para toda a gente. Você que é cordobês se acorda muito dessa época, que não foi nada fácil para nadie agir em Córdoba. Sin embargo, todas as ofrendas que entravam na igreja de Córdoba eram enviadas a Buenos Aires, porque se havia comprado a Rádio Buenos Aires, então a prioridade era pagar a Rádio Buenos Aires. Obviamente que para isso os pastores não tinham nem para comer, e graças a Deus, uma vez mais, a providência de Deus usando a gente para a gente, ademais de dar seus dízimos, ademais de dar suas ofrendas, e nós outros não podíamos tocar na ofrenda, nós outros não tínhamos autoridade de manejar, gastar com nossa comida, nem sacar nosso salário. Então, a gente se motivou vendo nossa situação, começaram a trazer comida, huevo, enfim, pão, e fomos supridos, também, graças a Deus. A igreja cresceu também, de pueblo, de ofrenda, como era necessário. Fomos para Olmos, conhecemos muitas pessoas buenas, dimos nossas vidas allí, evangelizávamos, grupo jovem, trabalhávamos a full, como sempre. Com gosto, com alegria. Sempre. Crendo firmemente que estávamos fazendo o que Deus queria. De aí, fomos solicitados para o Uruguai, um bispo que já não está mais, que não sei por onde anda, nos solicitou, pediu para que fôramos para allá, e foi uma luta, pero, enfim, fomos, e allí, chegando em Uruguai, a situação tampouco era assim abundante, a igreja tinha 5 igrejas, já havia cerrado 2 porque não tinha as condições. Então, fomos a viver em um apartamento com 4 matrimônios. De princípio, 3 matrimônios em um apartamento e não havia quarto para nós outros, dormíamos em uma sala. No piso, allí. No piso mesmo, na sala. E cada pastor tinha seu horário, cada um ia ser a rádio em um determinado horário, então constantemente passando gente cerca de nós outros, aí não dormíamos. Pero nada disso nos abatia. Não. Nem hacíamos pensar, vamos sair porque nos está passando isso. Aun quando fomos injusticiados, acusados que havíamos roubado. Nada disso nos hacía desalentar, nada. Por el contrário, todas essas dificuldades nos hacía unir. Porque, por exemplo, nesse entonces que é essa casa que eu estou falando, foi onde conhecemos ao pastor Antônio e Beth, ao pastor Edmar e Susana. Roberto. Sim, pero nessa casa, Roberto vivia aí? Não. Edmar, não? Pastor Edmar. E pastor Sérgio, Francislene, hicimos uma família. Uhum. Então, por toda essa dificuldade, nos uniu, e hasta então, há pouco tempo atrás, éramos como uma família, não importa de onde se que esteja. Por exemplo, Susana estava em Argentina, Beth em Equador, cada um em um ponto, pero um carinho, um amor muito forte, um por el outro, assim, todos eles nos unimos muito. Houve outra situação mais adelante, em Uruguai, que se alquilou um apartamento um pouco mais grande, e aí vivíamos como 7 matrimônios. 7 matrimônios em um apartamento. Aí sim, estava o pastor Roberto, Elisângela, Santos, Rodney, que está nos Estados Unidos. Assim. E assim, vários, ele Christian, uruguaio também, vários vivíamos realmente juntos, com 2 banhos nada mais na casa, domingo e manhã para despertar e banhar-se era uma luta, a ver quem corria primeiro para ir ao banho. E quando terminava a água, já a água já fria. Já fria, com o frio de Uruguai, imagine-se. Pero tudo isto, estamos contando para vocês esses relatos que não é que, por exemplo, não passou nada, nenhuma situação e por causa de tonterias saíram. Uhum. Não passamos situações realmente assim. Que muitos decidiram sair por causa destas lutas, por causa destas dificuldades. Nós outros estivemos em igrejas grandes. Quilmes era a primeira igreja na época em Buenos Aires.
e fomos para praticamente a última Villa Libertador, pero isso não nos abateu para que salgamos, nada disso. Estivemos em igrejas grandes, igrejas chiquitas. Estivemos de estadual e estivemos de auxiliar de terceiro. Sabemos tanto um extremo como o outro. Tuvimos abundância também. Não é que solamente estivemos em situações assim. E graças a Deus por isso, como eu digo, quando você não tem e depois você passa a ter, bueno, o correto seria, não? Pero assim nos passou, valorar todo que uno tem. Então, aprendíamos sim a viver em abundância e em la escassez. Exato. Isso não, porque, por exemplo, mesmo depois em Argentina, vivíamos em abundância. Ou seja, abundância, não digo abundância de como depois dizer? Abundância de ter o básico, de ter o que sim, comer. Sim, a abundância nunca foi assim de ter uma conta no banco. Não, essas coisas não é extravagância. Ou de usar um relógio, um Rolex, um traje dela, como se chama aquele, gente? Hermenegildo. Nada disso. Nem sei falar as marcas. Nunca tivemos condições para isso. Pero abundância no sentido de ter a comida, a roupa, a casa, tudo isso. Pois bem, ali em Córdoba, fomos para Uruguai, muita dificuldade, a igreja foi crescendo, era 5 igrejas, salimos, tinha 33 igrejas, com uma igreja própria já, que era Trocadero, o antigo cine Trocadero, que hoje é lá Expo Ariel, não? Me imagino, sim? Não, é outra tenda. É outra tenda, não? É outra tenda. Então, vamos para Equador, para Argentina, depois volvemos outra vez, não? Como já havia dito. Passamos lutas também ali, porque estivemos cuidando de La Ferreira e ali houve uma situação que eu repreendi um pastor, porque o auxiliar não foi à reunião, não foi ao núcleo, porque foi lavar o carro do pastor, e eu disse, isso não está bem, o pastor não lhe gostou. E a gente esperando já no núcleo e... Porque eu o corrigi, e aí se armou, como dizem, um lío. Armou um lío, porque ele disse, você não aceita que você me repreenda. Então, os amigos dele, da região, também se levantaram, dizendo que não aceita que lhe tratar assim, e foi um lío, e então fomos à direção escutou a eles inventaram um montão de coisas, dizendo que eu os gritava, isso, aquilo, quando na verdade nada disso, e saí de La Ferreira por uma justiça. Pero fomos para Pompeia e hicimos de limão a limonada, porque Pompeia cresceu, a igreja desarrollou de pueblo e de ofrenda, claro. E nós outros, de aí fomos a Bahia Blanca, de Bahia Blanca também cresceu a igreja, cresceu muito. Houve uma situação ali que não vou dar muitos detalhes, porque sei que a pessoa continua em la igreja, e uma situação assim muito triste sucedeu. E nós outros, uma vez mais, por uma situação, saímos deste estado e fomos enviados a Equador. Em Equador, estivemos agir com o bispo Celso, um hermano, um amigo, e a vezes caso um padre para nós outros, sempre nos ajudou muito, e agradeço a ele por tudo que ele hizo. Antes de sair, chamei para ele, chorei. Não é fácil para nós. Não é fácil porque realmente somos verdadeiros amigos, não? Poucos, mas tivemos. Então, de aí fomos a Guatemala, trabalhamos 4 anos,
de segundo, de pastor, de país, dando o nosso melhor sempre, sempre, sem mirar para nada. Passamos por terremotos, allí sempre há terremotos, não? Huracão, o vulcão que explotou, tudo isso. Pero sempre mirando para as almas, querendo levar a salvação para as pessoas. Passamos nossas lutas também já, que outro dia vamos falar com mais detalhe. Vamos fazer uma playlist Acho que são de cada 26 anos de coisas para de contar. cada lugar, malas. De cada país. Podemos fazer um vídeo para cada país. Pero depois fomos a El Salvador, El Salvador a México. Em México começa o despertar. Porque sempre, graças a Deus, ou graças ao diabo, quem sabe, porque o diabo também pode fazer a pessoa ir bem em las coisas para que haja ser enganada, como muitos enganam porque estão sendo enganados. E sempre foi a igreja onde passávamos, crescia, recaudava ofrendas, e começou a ver começar a rotular alguns pastores a nós outros, não, esse pastor aqui é bueno porque quando ele vai, a gente dá a mesma ofrenda. Então, se ele é bueno para isso. E eu disse a minha esposa, isso começou a molestar-me, não? Eu disse, não, espera, eu não fui chamado para recaudar ofrenda. Eu fui chamado para predicar a palavra de Deus. Não aceito este rótulo em mim. Eu não aceito o rótulo de ser recaudador. Não. Eu não fui chamado para ser campanha. Eu fui chamado para predicar o reino de Deus. Então, eu começo a ver, não, isso não pode ser só isso, campanha e eu ser um bom. Não aceito. Eu me acordo uma vez que fomos invitados a uma concentração em uma igreja e foram vários pastores, não? Então, aí falaram, fulano, você vai predicar, você vai orar pela família, você e você, Marcos, vai pedir a ofrenda, porque você, sim, quando pede, a gente dá muita ofrenda e eu estou necessitando que minha igreja saque uma boa ofrenda no dia de hoje. E isso te deixou como que muito mal. Muito mal. Eu digo, não é assim. Não é desta maneira. Então, eu começo a mirar a Bíblia com outra óptica, não? Com outra visão. Começo a escudrinhar mais a palavra. E eu digo, não aceito isso mais. Eu vou a pedir, se a gente quer dar, não há problema. Pero igual seguia toda a igreja que passamos nessa Veracruz, Chihuahua, Pachuca, sempre houve um crescimento muito proporcional, muito significativo de ofrendas. Então, eu, estou fazendo minha parte, estou jogando limpo. Chego ao Uruguai e peço a ler mais a Bíblia, mas não como antes, para encontrar um mensagem motivador, para encontrar um mensagem para ser uma campanha, ou apenas com um título, quero falar de temor, então vou buscar agir, palavras de temor. Não. Em seu contexto. E peço a dar-me conta de que este tipo de arrecaudação não é bíblico. A persona ter que dar algo para Deus para que Deus lhe diera. Você agarre, haga um pedido, ponga allí uma ofrenda, Deus vai ver sua fé, Deus vai ver sua ofrenda, e Ele vai bendecir.
Deus lhe vai bendecir. Você quer prosperar, você vai ser uma ofrenda de prosperidade. Você quer ser sanado, você vai ser uma ofrenda de sanidade. Você quer ser liberado, você vai ser uma ofrenda de liberação. E onde está escrito isso na Bíblia? Quando se habla de milagres, de bendições, o Senhor Jesus habla aqui. Minha esposa vai ler. Você pode ler comigo em Mateus 10, versículo 5. A orientação que Jesus deu para seus discípulos. Ele disse assim. Não, está aqui. A esses 12 enviou Jesus e lhes deu instruções dizendo: por caminho de gentiles não vajais, e em cidades samaritanos não entreis, sino ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e yendo predicad, dizendo: o reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, ressuscitad muertos, echad fora demônios, de graça recebiste, dad de graça. Não os proveais de ouro, nem plata, nem cobre em vossos cintos, nem de alforja para o caminho, nem de dos túnicas, nem de calçado, nem de bordão, porque o obreiro é digno de seu alimento. Muito bem. Então, isso acontece por ser em vivo um vídeo tão importante como este, né? Pero em vivo não há como cortar as emoções, não há como cortar os bates, os ladridos. Por um lado é bueno, por outro lado é mal. Pero você pode ver que Jesus deu ordem aos discípulos, sanar grátis, expulsar os demônios grátis. Porque naquele entonces já havia gente que curava, que liberava, já havia curandeiros naquele tempo que cobrava, já havia exorcistas. Se acorda que Pablo habla sobre os exorcistas que expulsava demônios? E ele deu uma paliza em 3 irmãos, me parece, que estava sendo isso, que o diabo digo a Deus conosco, a Pablo também, pero quem são vosotros, ou quem são ustedes? Então, já havia isso de curação, gente que curava por el poder de Deus? Não, porque o diabo também hace señales, mas cobravam, já que Jesus mandou que os apóstolos disseram e não cobrara nada. Então, eu vejo que você vai dar sua casa, vai dar seu auto, vai dar seu salário, vai dar isso, e Deus vai ver sua fé, Ele vai bendecer dando muito mais. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso não está correto. Então, eu empeço a dar-me conta que estou fazendo uma obra equivocada. Então, eu empeço a ser quê? A tentar cambiar desde adentro as coisas. Disse, mira, você vai dar, não para comprar um milagre, você vai dar para honrar a seu Deus, ou para, com essa ofrenda, vai ser isso, aquilo. Pero uma coisa eu fazer, outra coisa é a igreja ser. Não vai parar de fazer isso. E eu me dou conta que vai passando os tempos e isso não vai cambiar. Por lo menos é o que aparenta que não vai cambiar. Esse tipo de arrecaudação, porque a maioria pensa que assim estão agradando a Deus. Assim estão agradando a Deus. E isso sucede muito, não é solamente por causa dos líderes, não. Mas é também por el coração de um. Porque muitos não querem a verdade, muitos querem ser felizes. Há quienes amam a verdade, mas há quienes amam suas próprias vidas. Que querem buscar a Deus,
como quem busca la macumba, como quem busca a um brujo, de que podem fazer um trabalho na campanha e podem alcançar isso ou aquilo. Mas, pastor, me resultou. Bueno, há gente que vai à macumba também que lhe resulta. Há gente que vai à católica e também lhe resulta. Então, vamos viver a base solo de resultado? Não vamos viver a base do que diz a Bíblia. Não que esteja mal um pedir ofrenda. Nós outros vamos pedir ofrenda em nosso ministério, mas nunca você vai ter que dar uma ofrenda a cambio de que eu ore por você, ou a cambio de uma bendição que você necessite. Não, vamos orar por você vai crer, vai clamar a Deus, vai pedir a Deus, e segundo sua vontade ele vai ser. Sin embargo, você não vai ter que dar para receber, mas está escrito ele que dá, recebe. A Bíblia diz, com relação ao perdão, quando Jesus falou de dar para receber, estava falando de perdonar. Perdonado, seres perdonado. Dá e se os dará. Dá o perdão que você vai receber o perdão. O que passa é que com todo esto, com toda essa situação, aprendimos a ler a Bíblia com seu contexto completo, não apenas versículos sueltos. Porque esto de dizer, dad e os darão, buena vendida, nananana, de que estava falando Jesus? Ele estava falando de perdão. E é usado, e na maioria das igrejas, é usado para ofrenda. Então, aprendimos a ler todo e qualquer assunto, o contexto completo, que muitas vezes está até mesmo no capítulo anterior, ou nele posterior. E isso é um grande perigo, porque você vê, por exemplo, quando você agarra uma conversa por la mitad, você pode sacar uma péssima conclusão. Por exemplo, a pessoa vê nosso vídeo 5 minutos, tem 1 hora, mas ela já vê 5 minutos e já quer dar um parecer, já quer juzgar-nos sem ouvir todo. Não, estão caídos, não tem luz. Hoje estamos mais apresentável, porque pusemos aqui uma luz, a gente que queria luz, então se agora estão vendo luz. A luz, pensa que porque está cansado, este aí não tem mais o Espírito Santo. As pessoas, como são fáceis manipulá-las, como são fáceis. Pois bem, então nós outros vimos que, e há outras coisas que não vamos entrar, pero este é o principal. Há outras coisas que podemos falar do Espírito Santo, podemos falar da salvação, de como maneira, como alcançar a salvação é tão diferente do que Jesus falou, como receber o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, quem não, e outras coisas mais, que não são cositas, não são, como se disse, berrinte nuestro, não é, como podemos dizer, capricho, não são caprichos. Tem que ser como eu quero. Não, para nada. Sabemos que não há igreja perfeita. Sabemos que pode haver uma coisa aqui que um não concorda, outra coisa ali, coisas que não são relevantes à la salvação, pero há coisas que são. Há coisas que são muito relevantes. Você tachar a Deus, por exemplo, de um corrupto. Você tachar a Deus como um corrupto. Você não pode ser isso. Você conhecer a Deus é você conhecer sua palavra, conhecer seu caráter, saber realmente qual é sua vontade, como ele atua e que ele tem preparado para nós outros. Hoje mesmo estávamos mandar um vídeo de uma pessoa que estava sendo a reunião ayer na Universal, um dos principais, para não dizer principal, e estava falando sobre um versículo que habla do juízo final, da diferença do justo, e a pessoa estava falando sobre bens materiais, quando a gente se está tratando da condenação eterna e da salvação eterna.
mas sempre está no plano terrenal, porque o terrenal está na persona. A persona mide sua vida espiritual por o que possui. Jesus disse: a vida é muito mais que roupa, comida, bebida. Jesus sempre disse: não andeis ansiosos, não acumuleis tesouro. E com isso não quero dizer que uno não pueda prosperar e que uno não pueda pedir a Deus a prosperidade. Está escrito: pedir e se os dará. Pida. Pode pedir. Ele não disse: dê uma ofrenda que se os dará. Não. Ele não disse: haga um sacrifício que se os dará. Ai, pastor Pedro, no Antigo Testamento. Nem no Antigo Testamento. As pessoas hacían suas ofrendas por gratidão, por uma fé, uma confiança, sim, mas não tentando subornar a Deus. Ana, isso durante muitos anos, ofrendas, e nunca recebeu. Nunca. Mas Deus atendeu a oração de Ana por um propósito de trazer um juiz justo a Israel, que era Samuel, posto que ele que já havia, Eli estava viejo, não somente em idade, mas viejo espiritualmente, permitindo que seus filhos hicieran coisas malas e desviando al pueblo del camino de la justicia. Então, o detonante para nós foi este. Não foi porque passamos hambre, não foi porque fomos injusticiados muitas das vezes, não foi porque teníamos ambições de ter nossa própria igreja. Nossa própria igreja. Hasta mesmo quando salimos sem nada, não teníamos onde ir praticamente, não teníamos para alquilar, não teníamos nem para pagar a viagem del perrito, nem teníamos para isso. Então, foi uma situação que decidimos: não, já basta porque as coisas não vão cambiar dele aqui, então vamos cambiar de lugar e vamos seguir predicando a palavra de Deus. Eu me acordo que quando fomos conversar com o pastor Claudine, que é o responsável da Igreja Universal aqui em Uruguai, ele me perguntou pero por que vão sair, e eu lhe disse: por questão de consciência. Claro que parecia uma conversa louca, não? Para ele, seguramente. Esta deve haver hecho alguma coisa muito mala, não? Sim, mas uma questão de consciência, porque se eu sei que estamos fazendo um trabalho equivocado, se eu sei que estou levando a cliente a um caminho que levar a ansiedade, a estar buscando os bens materiais solamente, se eu sei que a gente vem à igreja buscando algo mais de Deus, pero solamente está recebendo o plano terrenal, minha consciência não me permitia mais. Essa é a questão. Minha consciência não permitia mais. Então, eu comecei a comparar o Evangelho de Jesus Cristo com o trabalho que estamos fazendo e me di conta que éramos fariseus. E de los piores. De los piores. Não estávamos nem sequer imitando a los discípulos. Quais de los discípulos andavam buscando vanidades? Quais de los discípulos estavam preocupados com a aparência, com receber coisas? Quais de los discípulos andavam em la igreja primitiva pedindo ofrendas para construir igrejas enormes? A preocupação deles não era esta. Sin embargo, nós vemos muitas vezes, incluso, mostrar ao povo: mira, compramos butacas novas. Vocês vão dar uma ofrenda para pagar essas butacas, quando a gente, a lo mejor, não tem nem sequer uma boa silla em sua casa e tinha uma butaca em sua igreja que lhes pareceu melhor cambiar. Então, a gente tem que pagar isto. Tem que pagar isto. Ou veia, muitas vezes, se levar a, sabe, que o diabo estava predicando algo na igreja muito mais que
el pastor y que la gente tuviera que estar escuchando al diablo. No, porque, mira, el diablo está diciendo que aquellos que no están haciendo tal cosa, entonces no están participando de la campaña. Bueno, entonces, porque essa pessoa está agradando a diabo, porque essa pessoa não está haciendo la voluntad de Deus. E, ou seja, segundo quem? Segundo o evangelho do diabo ou segundo a palavra de Deus? E tá, um montão de coisas. Então, muitas vezes, por exemplo, você está predicando um versículo que Jesus falou em um sentido, pero se leva a outro, a lo que querem, não? Uhum. E isso não dá, não tem como. É algo que não vai. Não vá com a palavra de Deus, e minha consciência já não me permitia mais fazer tal coisa. Então, claro, muitas pessoas perguntam, pero como que vocês estiveram 26 anos trabalhando com isso, e sem contar com a época de obreiro e tudo isso, e apenas agora se dão conta disso. O único que tenho que dizer é que dou graças a Deus, porque agora o Espírito Santo nos mostrou. E se não mostrou a você, se você que vai escutar esses vídeos disse, não, eu não estou de acordo, eu creio que assim está bem, siga adelante, porque se Deus não quis mostrar para você que está mal, por algo é. Eu não sei por quê, mas Ele me mostrou, e a partir do momento que Ele me mostrou, eu já não conseguia mais fazer outra coisa. Então, por exemplo, quando eu decido que vou sair, e nós sabíamos o que íamos fazer. Sinceramente, saímos sem ter um rumo de lo que íamos fazer para trabalhar, de como iríamos predicar. Uma coisa sabíamos, não vamos deixar de predicar a palavra de Deus, porque foi Deus que nos chamou a isto. Não vamos. Não sei como será, mas vamos ir na fé. E decidimos começar do zero. E quero dizer a muitos que aprovecharam da situação para falar mal de nós, porque algumas pessoas aprovecharam a situação para dizer, eles saíram porque, porque a esposa traicionou, porque disseram que eu havia traicionado a meu esposo com uma mulher. Começaram a criar coisas em sua cabeça, porque recém agora estamos abrindo realmente todo não, aún falta muita coisa, mas nós estamos abrindo para dizer que foi o que cambiou dentro de nós. Hasta então, muitas pessoas não sabem e começaram a inventar. Então, muitos começaram a inventar coisas loucas, como que eu traicionei a minha esposa com uma mulher, e que agora começaram a ver os vídeos e realmente hacíamos os vídeos na noite, como hacemos. E há dias que estamos super agotados, porque despertamos na manhã, trabalhamos, nos ocupamos de los quehaceres da casa, em buscar uma palavra, em ler, em orar, em meditar em ella, atendemos às pessoas, porque passamos dias, durante o dia atendendo, as pessoas nos chamam, pedindo orientação, e conversamos, escutamos. Então, chega na noite, estamos cansados. E há pessoas que todavia dizem, mirem, não tem nem brilho. Mirem sua cara como está. Óbvio. E agora estamos um pouquinho mais fresquitos porque é por la manhã, hoje não trabalhamos e estamos aqui. Então, há pessoas que logo querem agarrar todo esse tipo de coisa e comparar com nossa vida espiritual. Estão mirando, observando minha roupa, meu cabelo, minha cara, minha maquiagem, e não as palavras que saem da nossa boca. Não? Que vai ser porque as pessoas são fruto de um meio de onde elas estão ou são o que elas escutam. Então, se elas escutam o reino terrenal e não o reino de Deus, elas vão ser que terrenais. Jesus mandou anunciar o reino de Deus, pero ela está escutando o reino terrenal, o reino deste mundo. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. De aqui eu não sou. Eu não sou deste mundo.
E ele dijo, e este evangelho del reino será predicado a toda criatura. O evangelho del reino, não o evangelho da terra, não o evangelho deste mundo, não o evangelho segundo a teoria da prosperidade, não é o evangelho da metafísica, não é o evangelho de Buda, o evangelho segundo a Igreja Católica, o evangelho do reino, que é o evangelho que saiu da boca de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bueno, algum ponto? Não, eu creio que está de bom tamanho por hoje. Sim, não? Solamente aclarando aos amigos que estão em Facebook, que muitas vezes vê nossa mirada caída, mas não está caída, estamos mirando a câmera de abaixo, que é o YouTube. Então, às vezes, realmente nossa mirada queda para abaixo, não? Mas é que não temos uma câmera que transmita as duas ao mesmo tempo, então por isso estamos mirando hacia abaixo. Pero, bueno, eu creio que por hoje está de bom tamanho. Seguramente um outro dia vamos gravar algo mais, falando mais. E, em realidade, esta foi nossa decisão, por a palavra de Deus, para agradar a Deus. E se não for assim, eu vou ser sincera, me quedaria onde estava, porque teníamos uma vida estável, teníamos já um bom salário, teníamos um plano médico, teníamos um status, teníamos o respeito, a consideração de pastores, de membros, de obreiros. Que mais queríamos? Que pensa você? Que mais queríamos? Eu, sinceramente... Sabíamos fazer o trabalho. Sim, e não, eu nunca anelei, digamos assim, não, eu quero ser obispo, isso, aquilo, por buscar um status ou uma consideração. Quando chegamos ao Uruguai, alguns obreiros que nos conheceram de anos diziam: prontos eles vão ser consagrados ao bispo e vão cuidar a cada país. Se assim fora, amém. Mas nada cambiaria dentro de nós outros, porque, sinceramente, chegou um ponto que eu nem sequer queria mais isto. Por quê? Não queria que isso sucedera. Porque teníamos o peso da responsabilidade da palavra de Deus, não do título, não da posição. Então, a palavra de Deus nos pesa muito mais que qualquer outra coisa. Então, os amigos que um dia pensaram, não, eles saíram por alguma insatisfação, não há motivo para isso, porque realmente saímos justamente em uma situação que estávamos muito bem e que não deveria de haver sido assim. Por isso que muitas pessoas quedaram com o ponto de interrogação. Por quê? Creio que este vídeo vai responder a pergunta de muitas pessoas. Verdade? Se você não acompanhou, se você não viu desde o princípio, então veja desde o princípio. De Facebook vamos borrar e vamos deixar solamente em YouTube. Está bem? Então, se você quer, o vídeo quedará ali em YouTube para que você possa compartilhar, para que você possa volver e ver novamente, e assim está. Pero nós não paramos, não desistimos, nós estamos firmes e estamos agora com a igreja em seu hogar. Você pode participar nos martes, 9 da noite, queda gravada. Também jueves, 9 da noite, queda gravada. Domingo, às 9 da manhã, estamos aqui ao pé do canhão, com a reunião em seu hogar. E, claro, pronto estaremos fazendo uma reunião presencial aí em Uruguai, aí em Argentina, aí em México, e todo lugar que Deus permita que cheguemos. Pero o mais importante não é estar reunidos, é você ir e pôr em prática o que você vai aprender das Sagradas Escrituras. E com isso, pastor, você não vai pedir ofrenda, então se a ofrenda está mal, o dízimo está... Não. Nunca dijimos que a ofrenda está mal.
dijimos, a maneira de recaudar a ofrenda está mal. De acordo? Ou à noite, ou melhor, em outro momento, vamos fazer um vídeo falando sobre ofrendas. Que Deus me los bendiga e hasta pronto. Tchau.